Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de cada um que está me ouvindo. Imaginem só, um milionário poderoso, herdeiro de um império empresarial, prestes a se casar com uma herdeira por conveniência familiar. Mas existe um segredo, um amor verdadeiro que ele esconde há anos. E quando esse amor resulta em algo que mudará suas vidas para sempre, ele terá que fazer a escolha mais difícil da sua vida: seguir as expectativas da família ou lutar pelo que realmente deseja. O que vocês acham que ele vai escolher quando descobrir que a mulher que ama carrega seu filho no ventre? Muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez, por deixarem seus comentários carinhosos, por compartilharem nossas histórias com quem vocês amam. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estou preparando especialmente para vocês. E aí, me contem uma coisa: de onde vocês estão me ouvindo agora? Estão em casa relaxando depois de um dia corrido? No trânsito voltando do trabalho? Preparando algo gostoso na cozinha? Deixem aí nos comentários. Adoro saber de onde nossa família nos acompanha. Agora respirem fundo. Se acomodem bem e vamos juntos descobrir como essa história de amor, coragem e transformação vai se desenrolar. Nossa jornada está começando. A tarde de sexta-feira chegava ao fim no 30º andar do edifício Montenegro Empresas, onde as luzes da cidade começavam a se acender, criando um cenário impressionante através dos enormes vidros do escritório executivo. Isabela Santos organizava meticulosamente os últimos documentos do dia sobre a mesa de mogno polida, seus dedos delicados separando contratos e relatórios com a precisão de quem conhecia cada detalhe daquele trabalho há 3 anos. Aos 25 anos, ela tinha se tornado muito mais do que uma simples secretária executiva. Era a pessoa que conhecia cada preferência, cada compromisso, cada momento difícil de Rafael Montenegro, o homem mais poderoso daquela empresa e herdeiro de um império que movia milhões todos os dias. Sua roupa simples, mas impecável, sempre bem passada e combinada, denunciava sua origem humilde, mas a elegância natural com que se movia pelo escritório mostrava como ela havia se adaptado àquele mundo de luxo sem nunca perder sua essência verdadeira. O elevador particular emitiu um som suave, anunciando a chegada de Rafael, e Isabela imediatamente percebeu pela expressão tensa em seu rosto que a reunião com os pais não havia corrido bem. Rafael Montenegro, aos 35 anos, era um homem imponente, com ombros largos e presença que dominava qualquer ambiente. Mas naquele momento, seus olhos escuros revelavam uma fadiga que ia muito além do cansaço físico de um dia de trabalho. Ele afrouxou a gravata italiana à cara com um gesto brusco e jogou o paletó sobre uma das poltronas de couro, suspirando profundamente enquanto caminhava até a janela panorâmica que oferecia uma vista deslumbrante da cidade, que se estendia infinitamente diante deles. «Boa tarde, Sr. Montenegro. Como foi a reunião com seus pais?» perguntou Isabela, com aquela voz suave que sempre conseguia acalmar os momentos mais tensos, aproximando-se com uma xícara de café preparado exatamente como ele gostava, forte, sem açúcar, com apenas uma gota de leite. Rafael aceitou a xícara e seus dedos roçaram os dela por um instante que pareceu durar mais tempo do que deveria. Um pequeno momento de conexão que fazia o coração de Isabela acelerar sempre que acontecia. Foi exatamente como eu imaginava, Isabela. Eles querem acelerar o casamento com Adriana. Dizem que já esperaram tempo demais e que preciso assumir minhas responsabilidades como herdeiro da família Montenegro, disse ele, sua voz carregada de frustração enquanto tomava um gole do café e fixava o olhar na paisagem urbana lá embaixo. Meu pai falou sobre a importância da união entre nossas famílias, sobre como isso vai fortalecer ainda mais nossos negócios, sobre tradição e expectativas. Minha mãe concordou com tudo, como sempre faz, e ficou falando sobre os preparativos, sobre a festa que vai ser o evento social do ano. Isabela escutou cada palavra com atenção total, como sempre fazia, mas desta vez sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar completamente. Uma sensação estranha que misturava preocupação genuína com algo mais profundo que ela preferia não analisar muito. «O senhor parece muito cansado com tudo isso», comentou Isabela, posicionando-se ao lado dele diante da janela,
mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que ele sentisse seu apoio silencioso. Às vezes tenho a impressão de que o Senhor carrega o peso do mundo inteiro nos ombros. Rafael virou-se para olhá-la, e por alguns segundos eles ficaram assim, em silêncio, como se uma conversa inteira estivesse acontecendo apenas através dos olhares. Sabe, Isabela, tem dias que eu me pergunto se minha vida realmente me pertence, ou se estou apenas seguindo um roteiro que outros escreveram para mim desde que nasci, confessou ele, passando a mão pelos cabelos escuros em um gesto que revelava toda sua vulnerabilidade. Adriana é uma mulher bonita, inteligente, vem de uma família respeitável, mas quando estou com ela, sinto como se estivesse representando um papel, fingindo ser alguém que não sou realmente. É como se eu fosse um ator em uma peça que nunca escolhi protagonizar. A sinceridade daquelas palavras tocou Isabela profundamente, e ela sentiu uma vontade quase irresistível de estender a mão e tocar o rosto dele, de oferecer o conforto que ele claramente precisava, mas se conteve, porque sabia que existiam limites que não podia cruzar, pelo menos não ainda. O Senhor sempre foi muito generoso comigo, sempre me tratou com respeito e consideração. Então posso dizer que conheço o homem que o Senhor realmente é, disse ela suavemente, escolhendo cada palavra com cuidado. O Senhor é alguém que se importa genuinamente com as pessoas, que trabalha duro não apenas pelo sucesso, mas porque acredita em fazer a diferença. O Senhor merece ser feliz, merece escolher seu próprio caminho. Rafael sentiu algo se mexer dentro do peito ao escutar aquelas palavras vindas dela, uma sensação de ser realmente compreendido que raramente experimentava em sua vida, cheia de compromissos e expectativas. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante do trânsito lá embaixo e pelo tic-tac suave do relógio antigo que decorava o escritório, uma peça herdada do avô de Rafael que testemunhara décadas de decisões importantes tomadas naquele mesmo ambiente. Obrigado, Isabela. Você sempre sabe exatamente o que dizer para me fazer sentir melhor, disse Rafael, sua voz mais baixa agora, quase íntima. Às vezes penso que você me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Quando ele disse isso, seus olhos encontraram os dela novamente, e desta vez, nenhum dos dois desviou o olhar imediatamente. Havia algo no ar entre eles, uma tensão diferente, uma energia que fazia o ambiente parecer carregado de possibilidades não ditas. Isabela sentiu seu coração disparar e precisou fazer um esforço consciente para manter a compostura profissional, mesmo que por dentro uma tempestade de sentimentos estivesse se formando. Preciso terminar de organizar os relatórios para segunda-feira, disse ela finalmente, quebrando o momento, mas sem conseguir disfarçar completamente o tremor em sua voz. O senhor deveria descansar um pouco. Tem parecido muito cansado ultimamente. Rafael concordou com um aceno, mas não se moveu de onde estava, continuando a observá-la enquanto ela voltava para a mesa e retomava seu trabalho com uma concentração que parecia exagerada. Ele notou como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava concentrada, como seus cabelos castanhos brilhavam sob a luz suave do escritório, como seus gestos eram ao mesmo tempo delicados e decididos. Eram detalhes que ele havia observado milhares de vezes ao longo dos 3 anos em que trabalhavam juntos, mas que recentemente pareciam ocupar seus pensamentos com uma frequência que o deixava inquieto e confuso sobre seus próprios sentimentos. As horas passaram rapidamente e o escritório foi se esvaziando aos poucos, com funcionários se despedindo e desejando um bom fim de semana antes de seguirem para seus lares. Isabela permaneceu em sua mesa, concentrada nos relatórios financeiros do último trimestre, que precisavam estar prontos para a reunião de segunda-feira com os investidores japoneses, seus dedos deslizando com agilidade sobre o teclado, enquanto organizava números e projeções com a precisão que havia se tornado sua marca registrada. Rafael havia se trancado em sua sala particular para algumas ligações importantes, mas de tempos em tempos ela o via caminhando de um lado para outro através do vidro fosco, um sinal claro de que ele ainda estava inquieto com a conversa que tivera com os pais mais cedo. Quando o relógio marcou 8 da noite, o andar inteiro estava completamente silencioso, iluminado apenas pelas luzes automáticas do corredor e pela luminária elegante sobre a mesa de Isabela, criando um ambiente íntimo e acolhedor
que contrastava com a agitação do dia. Rafael emergiu de sua sala, com uma expressão diferente no rosto, como se tivesse tomado alguma decisão importante durante aquelas horas de isolamento. Ele se aproximou da mesa dela devagar, observando como ela trabalhava com dedicação mesmo depois do horário, como sempre fazia quando sentia que ele precisava de apoio extra, mesmo que silencioso. Isabela, você não precisava ficar até tão tarde. Esses relatórios podem esperar até segunda-feira, disse ele, mas sua voz carregava uma intensidade que fez ela levantar os olhos imediatamente. Eu sei que não preciso, Sr. Montenegro, mas gosto de deixar tudo organizado para começarmos a semana sem preocupações, respondeu ela, salvando o documento e se preparando para desligar o computador. Além disso, percebi que o senhor estava preocupado hoje, então imaginei que seria melhor adiantar o que fosse possível. A simplicidade e sinceridade daquela resposta tocaram Rafael de uma forma que ele não esperava, confirmando o que vinha sentindo há meses, mas tentando ignorar. Posso fazer uma pergunta pessoal, disse Rafael puxando uma cadeira e se sentando ao lado dela, uma proximidade que nunca havia acontecido antes e que fez o coração de Isabela acelerar instantaneamente. Claro, Sr. Montenegro, respondeu ela, virando-se para encará-lo diretamente, notando como os olhos dele pareciam diferentes naquela luz suave, mais intensos e vulneráveis ao mesmo tempo. Por que você se importa tanto comigo? Quero dizer, você poderia simplesmente fazer seu trabalho, receber seu salário e ir embora no final do dia, como a maioria das pessoas faz. Mas você sempre fica, sempre se preocupa, sempre sabe exatamente o que eu preciso antes mesmo de eu pedir. Por quê? A pergunta a pegou completamente desprevenida, e por alguns segundos ela ficou sem palavras, sentindo que qualquer resposta que desse poderia mudar tudo entre eles para sempre. Começou Isabela, hesitando porque sabia que estava prestes a pisar em território perigoso. O senhor sempre me tratou com respeito e gentileza desde o primeiro dia que cheguei aqui. Quando minha mãe ficou doente e eu precisei faltar várias vezes para levá-la ao médico, o senhor não apenas compreendeu, mas ainda se ofereceu para ajudar com os custos do tratamento. O senhor não me vê apenas como uma funcionária, me vê como uma pessoa, e isso significa muito para alguém como eu. Rafael escutou cada palavra com atenção total, mas podia sentir que havia mais por trás daquela resposta cuidadosa. Isabela, olha para mim, disse ele suavemente, e quando ela ergueu os olhos para encontrar os dele, ele viu ali toda a verdade que ambos vinham escondendo. Posso ser totalmente honesto com você? Ela assentiu, incapaz de falar, sentindo que o momento estava carregado de uma energia que poderia mudar suas vidas para sempre. Eu passo horas pensando em você, confessou Rafael, sua voz baixa, mas firme. Acordo de manhã e a primeira coisa que penso é em vê-la aqui, trabalhando com aquela concentração linda, sorrindo quando me cumprimenta, cuidando de cada detalhe da minha vida, como se realmente se importasse comigo como pessoa, e não apenas como chefe. Isabela sentiu o ar faltar em seus pulmões, mas não conseguiu desviar o olhar dele nem por um segundo. Quando estou naqueles jantares chatos com Adriana e nossas famílias, fico imaginando como seria se você estivesse lá comigo, como seria poder conversar de verdade com alguém que me entende, que me faz rir, que me faz querer ser uma pessoa melhor. As palavras saíam dele como se tivessem sido represadas por muito tempo e, finalmente, encontrassem uma forma de escapar. Senhor Montenegro, tentou Isabela, mas ele a interrompeu gentilmente. Rafael, pode me chamar de Rafael. E eu preciso que você saiba que tudo o que estou sentindo por você é real, é verdadeiro. Não tem nada a ver com conveniência, ou obrigação, ou expectativas familiares. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela suavemente, um gesto que fez ela fechar os olhos por um instante e se inclinar levemente contra a palma dele. Eu sei que nossa situação é complicada. Sei que existem diferenças entre nós que o mundo não vai entender. Mas também sei que nunca me senti assim por ninguém antes. Você é inteligente, dedicada, genuína, carinhosa. Você é tudo que eu sempre quis em uma mulher, mas nunca soube que estava procurando. Eu também sinto isso, sussurrou Isabela, finalmente reunindo coragem para falar a verdade que guardava no coração há tanto tempo. Eu também passo horas pensando no Senhor, em você, quando estou em casa cuidando da minha mãe,
quando estou no ônibus voltando do trabalho, quando acordo de madrugada, você está sempre nos meus pensamentos. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos, uma mistura de alegria e medo do que aquela confissão poderia significar. Eu me apaixonei por você desde o primeiro mês que comecei a trabalhar aqui, mas sempre soube que era um sonho impossível. Você é Rafael Montenegro, herdeiro de um império, noivo de uma das mulheres mais ricas da cidade. Eu sou apenas Isabela Santos, uma menina pobre que cuida da mãe doente e trabalha para sustentar nossa pequena família. Não diga isso, disse Rafael com firmeza, segurando o rosto dela com as duas mãos agora. Você não é apenas nada. Você é extraordinária. Você é especial. Você é a pessoa que me faz acreditar que existe algo mais na vida, além de contratos e reuniões e expectativas familiares. Ele se aproximou mais, seus rostos agora apenas alguns centímetros distantes. Eu não quero me casar com Adriana. Eu não a amo. Nunca amei e sei que nunca vou amar. Eu quero estar com você. Quero construir algo real e verdadeiro com você. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e possibilidades, ambos sabendo que estavam no limiar de uma decisão que mudaria tudo. E as consequências? Perguntou Isabela, sua voz trêmula, mas determinada. Sua família nunca vai aceitar isso, nunca vai aceitar a mim. Adriana e a família dela vão ficar furiosas. Você pode perder tudo. Rafael sorriu, um sorriso triste, mas decidido. Posso perder dinheiro, posso perder negócios, posso até perder a herança, mas se eu não tentar isso com você, vou perder algo muito mais importante. Vou perder a chance de ser realmente feliz. Ele se inclinou e encostou a testa na dela, seus respirações se misturando. Isabela, eu te amo. Amo sua força, sua bondade, sua inteligência. Amo como você me faz sentir quando estamos juntos. Eu não consigo mais fingir que isso não existe. Eu também te amo, respondeu ela, as palavras saindo como um suspiro carregado de anos de sentimentos reprimidos. Amo sua generosidade. Amo como você se importa com as pessoas. Amo como você me faz sentir importante e especial. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, eles se beijaram. Foi um beijo suave no início, hesitante, como se ainda estivessem testando se aquilo era real, mas rapidamente se transformou em algo mais intenso, mais apaixonado, carregado de todo o amor e desejo que haviam guardado por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, mas seus olhos brilhavam com uma felicidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. A cidade noturna se estendia diante deles, enquanto Rafael dirigia seu carro importado pelas ruas iluminadas, uma sensação de liberdade e nervosismo preenchendo o ambiente entre eles. Isabela estava sentada no banco do passageiro, suas mãos entrelaçadas no colo, ainda processando tudo o que havia acontecido no escritório, ainda tentando acreditar que aquilo não era apenas um sonho do qual ela acordaria em breve. O apartamento particular de Rafael ficava em um dos bairros mais nobres da cidade, longe da mansão familiar onde ele cresceu e onde ainda precisava manter as aparências para seus pais, um refúgio que ele havia comprado anos atrás, buscando um espaço que fosse verdadeiramente seu. Você tem certeza de que quer isso? Perguntou ele suavemente, enquanto estacionava o carro na garagem privativa, seus olhos encontrando os dela com uma mistura de amor e preocupação. Ainda podemos voltar atrás. Ainda podemos fingir que essa conversa nunca aconteceu, se você achar que é melhor assim. Isabela virou-se para encará-lo completamente, estendendo a mão para tocar seu rosto com uma ternura que fez o coração dele acelerar. Rafael, eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida, disse ela, sua voz firme apesar da emoção que transparecia em seus olhos. Passei 3 anos sonhando com este momento, imaginando como seria se você sentisse por mim nem que fosse uma fração do que eu sinto por você. Agora que sei que é correspondido, agora que você me disse que me ama, eu não posso simplesmente fingir que nada disso aconteceu. Eles subiram até o apartamento em silêncio, a tensão entre eles palpável, mas não desconfortável, uma antecipação doce que fazia cada segundo parecer durar uma eternidade. O apartamento era elegante, mas acolhedor, decorado com bom gosto, mas sem a frieza formal da mansão familiar, um espaço que refletia a personalidade verdadeira de Rafael, longe das expectativas e protocolos sociais. Quer alguma coisa para beber? Água, vinho, café? Perguntou Rafael, claramente nervoso,
passando as mãos pelos cabelos em um gesto que Isabela já conhecia bem e que a fazia sorrir. Estou bem assim, respondeu ela, caminhando até a janela que oferecia uma vista deslumbrante da cidade, as luzes criando um cenário romântico e íntimo. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Ele se aproximou, parando bem atrás dela, próximo o suficiente para sentir o perfume suave que ela usava, um aroma simples, mas que sempre o deixava perturbado durante as longas horas de trabalho. Claro, pode perguntar qualquer coisa. Isabela se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com uma curiosidade sincera. Como vai ser agora? Como vamos lidar com tudo isso? Com sua família, com Adriana, com o trabalho? Rafael suspirou profundamente, passando os braços ao redor da cintura dela em um gesto protetor e carinhoso. Eu não tenho todas as respostas, Isabela. Sei que não vai ser fácil. Sei que vamos enfrentar resistência. Sei que algumas pessoas vão tentar nos separar. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos antes de continuar. Mas também sei que o que sinto por você é mais forte do que qualquer obstáculo que possam colocar no nosso caminho. Vamos enfrentar tudo juntos, um passo de cada vez, e vamos encontrar uma forma de ficar juntos sem que você tenha que abrir mão de quem você é. Isabela sentiu uma onda de amor e gratidão tão intensa que precisou piscar várias vezes para conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Eu tenho medo, confessou ela honestamente. Medo de não ser suficiente para o seu mundo. Medo de que sua família me odeie. Medo de que você se arrependa dessa escolha. Olha para mim, disse Rafael, erguendo o queixo dela suavemente para que seus olhos se encontrassem. Você é mais do que suficiente. Você é inteligente, trabalhadora, leal, carinhosa. Você tem qualidades que todo o dinheiro do mundo não pode comprar. Ele beijou a testa dela com ternura infinita. Quanto à minha família, eles vão aprender a te amar assim como eu amo, porque é impossível conhecer você de verdade e não se apaixonar pela pessoa incrível que você é. E sobre me arrepender, ele fez uma pausa, sorrindo com aquela expressão que a fazia derreter por dentro. Isabela, a única coisa de que eu poderia me arrepender seria de não ter tido coragem de te falar sobre meus sentimentos mais cedo. Eles passaram horas conversando, sentados no sofá confortável, compartilhando histórias de suas infâncias, sonhos para o futuro, medos e esperanças que nunca haviam dividido com ninguém antes. Isabela contou sobre como cresceu em uma família simples, mas cheia de amor, como seu pai havia morrido quando ela era adolescente, deixando ela e a mãe sozinhas, como havia trabalhado durante a faculdade para conseguir se formar em administração, e como conseguir o emprego na Montenegro Empresas havia sido a realização de um sonho. Rafael falou sobre a pressão constante de ser o herdeiro de um império, sobre como se sentia solitário, mesmo cercado de pessoas, sobre como havia aprendido desde criança que seus sentimentos pessoais vinham sempre em segundo lugar depois dos interesses da família e dos negócios. Sabe qual foi o momento exato em que me apaixonei por você? Perguntou Rafael, brincando com os dedos dela entrelaçados aos seus. Foi no meu aniversário do ano passado, quando todos os funcionários assinaram aquele cartão formal. Mas você me trouxe um pequeno bolo que havia feito em casa, porque lembrou que eu havia comentado que sentia falta dos bolos caseiros que minha avó fazia quando eu era criança. Isabela sorriu lembrando daquele dia e de como havia ficado nervosa pensando se ele acharia aquele gesto inadequado. Eu fiquei horas pensando se deveria fazer aquilo ou não, se você não acharia muito informal ou pessoal demais. Rafael a puxou mais para perto, beijando seus cabelos suavemente. Foi o presente mais especial que recebi naquele ano, porque veio do coração, porque mostrou que você realmente me escutava e se importava comigo como pessoa. Quando finalmente se levantaram do sofá, a lua já estava alta no céu e a cidade havia assumido aquela calma característica das madrugadas. Rafael a guiou até o quarto, seus corações batendo acelerados, mas seus movimentos delicados e respeitosos, como se ambos entendessem a importância e a beleza daquele momento que marcaria uma nova fase em suas vidas. Tem certeza? Perguntou ele mais uma vez, seus olhos procurando qualquer sinal de hesitação nos dela. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa, respondeu Isabela, selando a resposta com um beijo apaixonado que dizia tudo que as palavras não conseguiam expressar. Naquela noite, eles se entregaram completamente um ao outro.
Não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente, criando uma conexão que ambos sabiam que duraria para sempre, independente dos desafios que o futuro pudesse trazer. As semanas que se seguiram àquela noite transformadora passaram como um sonho maravilhoso para Rafael e Isabela, que encontraram formas criativas de manter seu relacionamento discreto enquanto ainda decidiam a melhor maneira de revelar tudo para as respectivas famílias. No escritório, eles mantinham a mesma profissionalidade de sempre, mas agora cada olhar trocado carregava uma intimidade especial. Cada toque acidental de mãos ao passar documentos enviava ondas de eletricidade entre eles, e os momentos sozinhos se tornaram ainda mais preciosos e intensos. Rafael havia cancelado discretamente alguns compromissos sociais com Adriana, alegando excesso de trabalho, enquanto planejava mentalmente como abordar o assunto do rompimento do noivado com ela e, posteriormente, com suas famílias. Isabela, por sua vez, flutuava em uma nuvem de felicidade que não passou despercebida por sua mãe, que começou a fazer perguntas carinhosas sobre o brilho especial nos olhos da filha e o sorriso constante que ela carregava ultimamente. Foi em uma manhã de terça-feira, cerca de um mês depois daquela noite inesquecível, que Isabela acordou com uma sensação estranha no estômago, um enjoo súbito que a fez correr para o banheiro de sua casa simples, mas aconchegante. Inicialmente, ela atribuiu o mal-estar ao estresse dos últimos tempos, pensando que toda a emoção de manter o relacionamento secreto enquanto planejavam o futuro juntos poderia estar afetando seu organismo de alguma forma. Durante a semana, os episódios de enjoo matinal se repetiram, acompanhados de uma sensibilidade excessiva a certos cheiros que antes não a incomodavam, como o perfume forte de uma colega de trabalho ou o aroma do café que antes ela adorava. Foi sua mãe, experiente e observadora, quem primeiro levantou a possibilidade que Isabela ainda não havia considerado seriamente. "Filha, você não acha que deveria fazer um teste?" sugeriu Dona Maria com aquela sabedoria maternal que vem da experiência de vida. A ideia inicial causou um turbilhão de emoções em Isabela: surpresa, medo, alegria, preocupação, tudo misturado em uma confusão de sentimentos que ela levou alguns dias para processar completamente. Na farmácia próxima ao seu bairro, ela comprou discretamente um teste de gravidez, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto pagava, seu coração disparado com a possibilidade que aquele pequeno objeto poderia confirmar. Em casa, sozinha enquanto sua mãe estava na fisioterapia semanal, Isabela seguiu as instruções do teste com uma mistura de ansiedade e expectativa, os minutos de espera parecendo horas intermináveis. Quando finalmente olhou para o resultado, 2 linhas claras confirmaram o que seu coração já suspeitava. Ela estava grávida de Rafael, carregando dentro de si o fruto do amor que eles haviam descoberto e cultivado com tanto carinho. A primeira reação foi de pura alegria, uma felicidade intensa que a fez abraçar a própria barriga ainda lisa, imaginando o bebê que crescia ali dentro, uma criança criada no amor verdadeiro entre ela e o homem que amava mais do que a própria vida. Mas logo em seguida vieram as preocupações práticas e reais. Como Rafael reagiria à notícia? Como isso afetaria os planos deles de revelar o relacionamento? Como as famílias receberiam não apenas a notícia do romance, mas também de uma gravidez que tornaria tudo ainda mais complicado? Isabela passou o resto daquela tarde caminhando pelo pequeno apartamento, conversando sozinha, ensaiando diferentes formas de contar para Rafael, imaginando todas as possíveis reações que ele poderia ter, desde a mais positiva até aquelas que ela preferia nem considerar, mas que sua mente ansiosa insistia em criar. Durante os 3 dias seguintes, Isabela tentou manter a normalidade no trabalho, mas Rafael, que já a conhecia tão bem, percebeu imediatamente que algo estava diferente. Ela estava mais quieta que o normal, parecia perdida em pensamentos profundos e havia uma ansiedade em seus gestos que ele nunca havia notado antes. "Isabela, você está bem? Tem parecido preocupada ultimamente", perguntou ele durante um dos momentos em que estavam sozinhos no escritório, aproximando-se dela com aquela expressão carinhosa que sempre a tranquilizava. "Estou bem, só um pouco cansada", respondeu ela, mas seus olhos não conseguiam esconder que havia algo importante que ela queria contar, mas não encontrava coragem. Rafael não insistiu no assunto,
mas ficou ainda mais atento, oferecendo ajuda extra e demonstrando o carinho e preocupação que sentia por ela através de pequenos gestos e atenções especiais. Foi na sexta-feira à noite, quando estavam sozinhos no apartamento dele depois de uma semana intensa de trabalho, que Isabela finalmente reuniu coragem para falar. Eles estavam preparando o jantar juntos, uma atividade simples que ambos adoravam, porque os fazia sentir como um casal normal, longe das complicações e formalidades que cercavam suas vidas profissionais. Rafael, preciso te contar uma coisa muito importante, disse ela, sua voz trêmula, mas determinada, fazendo ele parar imediatamente o que estava fazendo e se virar para dar atenção total a ela. Claro, amor. Pode falar qualquer coisa, você sabe disso, respondeu ele, secando as mãos no pano de prato e se aproximando dela, com uma expressão de atenção e carinho que a encorajou a continuar. Estou grávida, Rafael, disse ela de uma vez, observando atentamente a expressão dele para tentar decifrar sua reação inicial. Por alguns segundos que pareceram eternos, Rafael ficou completamente imóvel, processando a informação, e Isabela sentiu seu coração praticamente parar de bater enquanto esperava sua resposta. Então, como se uma luz tivesse se acendido dentro dele, o rosto de Rafael se transformou completamente. Seus olhos se iluminaram com uma alegria pura e infantil, e um sorriso imenso tomou conta de suas feições. Sério, você tem certeza? Nós vamos ter um bebê? Perguntou ele, sua voz carregada de uma emoção tão intensa que fez lágrimas brotarem nos olhos de Isabela. Tenho certeza. Fiz o teste várias vezes, respondeu ela. E antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Rafael a pegou no colo e começou a girar com ela pela cozinha, rindo e chorando ao mesmo tempo. Isabela, esse é o melhor presente que você poderia me dar, disse ele, colocando-a no chão e ajoelhando-se para beijar sua barriga com ternura infinita. Nosso bebê, nosso filho, uma criança feita do nosso amor. Ele ergueu os olhos para encontrar os dela, e Isabela viu ali uma felicidade tão pura e verdadeira que todas suas preocupações e medos se dissolveram instantaneamente. Você não está preocupado? Com sua família, com Adriana, com todas as complicações que isso pode trazer? Perguntou ela, ainda precisando ter certeza de que ele estava realmente feliz com a notícia. Isabela, amor da minha vida, eu sempre quis ser pai. Sempre sonhei em ter uma família com a pessoa que eu amasse de verdade, respondeu ele, levantando-se e a envolvendo em seus braços. Agora tenho você e nosso bebê, e isso é tudo que eu preciso para ser o homem mais feliz do mundo. A felicidade que irradiava de Rafael nas semanas seguintes à descoberta da gravidez de Isabela era tão evidente que mesmo pessoas que o conheciam superficialmente começaram a notar uma mudança positiva em seu comportamento. Ele sorria mais durante as reuniões, demonstrava uma paciência incomum com problemas que antes o irritavam profundamente, e havia uma energia renovada em tudo que fazia, como se tivesse descoberto uma motivação completamente nova para viver. Durante os jantares familiares obrigatórios com Adriana e as famílias Montenegro e Castilho, Rafael fazia um esforço consciente para manter as aparências, mas sua mente estava sempre voltada para Isabela e o bebê que crescia dentro dela, contando os minutos até poder voltar para o apartamento, onde eles passavam as noites planejando o futuro, escolhendo nomes, imaginando como seria criar uma criança juntos, longe das pressões e expectativas que sempre dominaram a vida dele. Adriana Castilho, mulher perspicaz e acostumada a ler pessoas e situações, com a precisão que vinha de anos navegando pelos círculos sociais da elite, começou a perceber que algo fundamental havia mudado em Rafael. Durante os encontros que antes já eram formais e distantes, ele agora parecia completamente ausente, como se sua mente estivesse em outro lugar, e quando ela tentava conversar sobre os preparativos do casamento ou sobre os planos para a lua de mel na Europa, ele respondia de forma mecânica, sem demonstrar qualquer entusiasmo ou interesse real. Adriana não era uma mulher apaixonada por Rafael, pois o casamento sempre havia sido uma aliança estratégica entre duas famílias poderosas, mas ela era orgulhosa e ambiciosa, e a ideia de que ele pudesse estar perdendo interesse nela, ou pior ainda, se interessando por outra pessoa, era algo que sua natureza competitiva simplesmente não podia aceitar sem investigação. Foi durante uma tarde de quinta-feira
que Adriana decidiu fazer uma visita surpresa ao escritório de Rafael, usando como desculpa a necessidade de discutir alguns detalhes sobre a festa de noivado que suas mães estavam organizando. Ela chegou ao 30º andar da Montenegro Empresas, vestindo um conjunto elegante, que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano, seus saltos altos ecoando autoritariamente pelo corredor de mármore enquanto caminhava em direção à recepção executiva. "Boa tarde, preciso falar com Rafael. Onde ele está?" perguntou ela para Isabela com aquele tom ligeiramente superior que usava instintivamente com pessoas que considerava socialmente inferiores. "Boa tarde, senhora Castilho. O senhor Montenegro está em reunião com os diretores, mas deve terminar em cerca de 20 minutos. Gostaria de esperar?" respondeu Isabela educadamente, tentando ignorar o desconforto que sempre sentia na presença da noiva de Rafael. Enquanto esperava, Adriana começou a observar Isabela com mais atenção do que nunca havia feito antes, notando detalhes que anteriormente haviam passado despercebidos. Havia algo diferente na secretária, um brilho especial nos olhos, uma forma de se mover que parecia mais cuidadosa. E quando Isabela se levantou para buscar alguns documentos, Adriana observou como ela instintivamente colocou a mão sobre o abdômen em um gesto protetor quase imperceptível. Foi então que Adriana reparou em um pequeno vaso com rosas vermelhas frescas sobre a mesa de Isabela, flores caras e elegantes que certamente não faziam parte da decoração padrão do escritório, e ao lado delas, um pequeno cartão discreto que ela conseguiu ler parcialmente quando Isabela se afastou para atender o telefone. A curiosidade de Adriana se transformou em suspeita quando ela conseguiu distinguir algumas palavras no cartão. "Minha querida, pensando em você", escritas em uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente como sendo de Rafael. Seu coração acelerou, não por amor ou ciúme romântico, mas pela percepção de que sua posição social e seus planos de futuro estavam potencialmente ameaçados por algo que ela ainda não compreendia completamente, mas que claramente existia entre seu noivo e sua secretária. Quando Rafael finalmente saiu da reunião e a cumprimentou com a mesma cordialidade formal de sempre, Adriana observou atentamente a forma como ele olhou para Isabela, um olhar que durou apenas segundos, mas que carregava uma intimidade e carinho que ela nunca havia visto ele dirigir a ela mesma, confirmando suas suspeitas de que algo muito sério estava acontecendo. Depois daquele dia, Adriana começou uma investigação discreta, mas determinada, usando seus contatos e recursos para descobrir mais sobre a vida pessoal de Isabela e sobre a natureza exata do relacionamento que ela suspeitava existir. Ela descobriu onde Isabela morava, com quem ela vivia, sua situação financeira, e através de conversas cuidadosamente direcionadas com funcionários da Montenegro Empresas, conseguiu confirmar que Rafael havia estado se comportando de forma diferente nas últimas semanas, mais feliz e animado do que qualquer pessoa se lembrava de tê-lo visto antes. A peça final do quebra-cabeças veio quando Adriana, fingindo interesse em caridade, perguntou casualmente para a mãe de Rafael se ele havia mencionado algum projeto pessoal especial que pudesse explicar seu estado de espírito tão positivo ultimamente. Armada com informações suficientes para confirmar suas suspeitas, Adriana desenvolveu um plano para confrontar a situação de uma forma que protegesse seus interesses e eliminasse o que ela via como uma ameaça aos seus planos de casamento e ascensão social. Em uma segunda-feira de manhã, ela apareceu no escritório novamente, mas desta vez pediu para falar com Isabela a sós, alegando que precisava de ajuda para organizar uma surpresa para Rafael. "Podemos conversar em particular? É sobre algo pessoal relacionado ao Rafael", disse Adriana com um sorriso que não chegava aos olhos, aguardando Isabela terminar uma ligação antes de se aproximar da mesa dela com uma confiança que intimidava. "Vou ser direta com você, Isabela", começou Adriana, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. "Eu sei que existe algo entre você e Rafael. Não sei exatamente o que é ou há quanto tempo está acontecendo, mas sei que existe." Isabela sentiu o sangue gelar nas veias, mas tentou manter a compostura profissional que sempre a caracterizou. "Senhora Castilho, não sei do que está falando. Minha relação com o senhor Montenegro é estritamente profissional", respondeu ela,
mas sua voz trêmula entregava o nervosismo que estava sentindo. Adriana sorriu friamente, sentando-se na borda da mesa de uma forma que invadia claramente o espaço pessoal de Isabela. Não me subestime. Eu cresci neste mundo. Sei reconhecer os sinais quando um homem está interessado em outra mulher, e Rafael definitivamente está interessado em você. Olha, eu não vou fingir que me importo com Rafael romanticamente, porque nossa relação sempre foi uma questão de conveniência familiar e empresarial, continuou Adriana, sua máscara de polidez social caindo completamente. Mas eu me importo muito com minha posição social, com meus planos de futuro e com a reputação da minha família. Este casamento vai acontecer com ou sem os sentimentos dele, porque existem contratos assinados, acordos fechados e muito dinheiro envolvido. Isabela escutava em silêncio, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que Adriana podia ouvi-lo. Por isso vou fazer uma proposta simples para você. Eu tenho 500 mil reais na minha conta pessoal. Vou transferir tudo para você hoje mesmo, se você desaparecer da vida de Rafael. Pegue o dinheiro, mude de cidade, cuide da sua mãe doente e deixe Rafael seguir o destino que foi traçado para ele desde o nascimento. A oferta chocou Isabela, não pela quantia, que era mais dinheiro do que ela poderia ganhar em vários anos de trabalho, mas pela frieza calculista com que Adriana falava sobre Rafael, como se ele fosse apenas uma peça em um jogo de xadrez social. Eu não vou aceitar seu dinheiro e não vou desaparecer da vida de Rafael, respondeu Isabela, sua voz ganhando firmeza conforme falava. O que existe entre nós é real, é verdadeiro, e não é algo que pode ser comprado ou vendido. Adriana riu, um som sem humor que ecoou pelo escritório vazio. Você realmente acha que uma história de amor de conto de fadas pode competir com 3 gerações de tradição familiar e milhões de reais em negócios? Você é mais ingênua do que eu imaginava. Se você não aceitar minha oferta generosa, vou ser forçada a tomar medidas mais drásticas, ameaçou Adriana, levantando-se e alisando a saia cara com movimentos precisos. Vou contar para as famílias sobre seus sentimentos por Rafael, mas vou apresentar a história de uma forma que você vai aparecer como uma funcionária ambiciosa, tentando seduzir um homem comprometido para se beneficiar financeiramente. Vou garantir que você nunca mais consiga emprego em nenhuma empresa respeitável desta cidade. Isabela sentiu uma onda de medo, mas também de indignação diante daquela tentativa de chantagem. Faça o que quiser. Eu não tenho medo da verdade e sei que Rafael também não tem, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a coragem que encontrou naquele momento. Adriana sorriu mais uma vez, mas agora havia algo perigoso em seus olhos. Veremos, disse ela, antes de sair do escritório deixando uma ameaça palpável no ar. Assim que Adriana saiu, Isabela pegou o telefone com mãos trêmulas e ligou para Rafael, que estava em uma reunião externa. Rafael, preciso falar com você urgentemente. É sobre Adriana, disse ela assim que ele atendeu. Ela esteve aqui, ela sabe sobre nós. A preocupação imediata na voz de Rafael a tranquilizou um pouco. Vou cancelar minha reunião e voltar agora mesmo. Não se preocupe, amor, vamos resolver isso juntos, disse ele. E Isabela podia ouvir que ele já estava se movimentando, provavelmente saindo do local onde estava. Quando Rafael chegou ao escritório 20 minutos depois, encontrou Isabela visivelmente abalada, e ao escutar o relato detalhado da conversa com Adriana, sua expressão se transformou de preocupação em uma raiva fria e controlada que Isabela nunca havia visto antes. Ela ousou tentar chantageá-la. Ousou ameaçar você e nosso bebê? Disse Rafael, sua voz baixa, mas carregada de uma intensidade que deixava claro o quanto estava furioso. Isso acaba hoje. Vou ligar para ela agora mesmo e deixar muito claro que qualquer tentativa de prejudicar você será considerada uma declaração de guerra. Ele pegou o celular e discou o número de Adriana, colocando no viva voz para que Isabela pudesse escutar a conversa. Adriana, soube que você teve uma conversa interessante com minha secretária hoje. Espero que você não tenha se esquecido de que, além de ser minha funcionária, Isabela é a mulher que eu amo e a mãe do meu filho, disse ele assim que ela atendeu, sem qualquer preâmbulo ou cortesia. O silêncio do outro lado da linha durou apenas alguns segundos, antes de Adriana responder com uma voz calculadamente calma,
mas Isabela podia perceber a tensão por trás da falsa serenidade. Rafael, querido, acho que você está exagerando. Tive apenas uma conversa civilizada com sua funcionária sobre alguns mal-entendidos que precisavam ser esclarecidos, disse ela, tentando minimizar a situação. Não houve mal-entendidos, Adriana. Houve chantagem, ameaças e uma tentativa patética de comprar o amor da minha vida, respondeu Rafael, sua voz cortante como uma lâmina. Quero deixar muito claro que qualquer nova tentativa de interferir na vida de Isabela, qualquer ameaça a ela ou ao nosso bebê, será considerada uma agressão pessoal contra mim e minha família. E você sabe muito bem que eu tenho recursos suficientes para tornar sua vida muito complicada se necessário. A ligação terminou abruptamente, deixando um clima pesado no escritório, mas também uma sensação de que uma linha havia sido definitivamente cruzada e não havia mais volta. Nas 2 semanas que se seguiram, Rafael tomou uma decisão que vinha adiando há meses. Era hora de revelar tudo para as famílias, assumir publicamente seu relacionamento com Isabela e colocar um fim definitivo aos planos de casamento com Adriana. Ele sabia que a reação seria explosiva, que enfrentaria a resistência feroz de ambas as famílias, mas também sabia que não podia mais viver escondendo o amor da sua vida e negando a existência do filho que estava por vir. Durante esses dias de preparação, Rafael e Isabela passaram horas conversando sobre estratégias, sobre como abordar a situação, sobre as possíveis consequências e como lidar com cada uma delas. Isabela estava nervosa, obviamente, mas também determinada a enfrentar qualquer tempestade ao lado do homem que amava, especialmente agora que carregava dentro de si a prova física do amor que compartilhavam. A oportunidade perfeita surgiu quando sua mãe, Helena Montenegro, telefonou informando que as famílias Castilho e Montenegro se reuniriam no sábado à tarde na mansão familiar para discutir os detalhes finais da festa de noivado que estava sendo planejada para o mês seguinte. Será o momento ideal, disse Rafael para Isabela na noite anterior à reunião, enquanto eles estavam deitados em sua cama, a cabeça dele apoiada suavemente na barriga dela, que começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez. Todos estarão lá. Poderemos resolver tudo de uma vez, sem precisar repetir a conversa várias vezes ou lidar com versões distorcidas dos fatos. Isabela passou os dedos pelos cabelos dele, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Você tem certeza de que quer fazer isso? Uma vez que dissermos não haverá mais volta, murmurou ela. Tenho mais certeza disso do que de qualquer outra coisa na minha vida, respondeu ele, beijando sua barriga com ternura. No sábado à tarde, a mansão Montenegro estava em plena atividade, com os funcionários preparando um chá elegante para receber a família Castilho. A sala de estar principal havia sido arrumada com as melhores porcelanas e arranjos florais importados, criando um ambiente sofisticado que refletia o status social das duas famílias. Helena Montenegro, uma mulher elegante de 55 anos, recebia os convidados com a graça natural de quem nasceu para a vida social, enquanto seu marido, Eduardo Montenegro, cumprimentava o patriarca da família Castilho com o respeito mútuo que caracterizava décadas de parceria nos negócios. Adriana chegou acompanhada de seus pais, vestindo um conjunto que claramente havia sido escolhido para impressionar, seus olhos brilhando com uma confiança que só ela sabia ser parcialmente forçada depois da conversa que tivera com Rafael. Quando Rafael chegou, cerca de 15 minutos após o horário combinado, todos já estavam acomodados na sala e sua mãe começava a apresentar as ideias que o cerimonialista havia sugerido para a decoração da festa. Desculpem o atraso. Tive que resolver algumas questões importantes do trabalho, disse ele, cumprimentando educadamente cada pessoa presente, mas evitando cuidadosamente demonstrar qualquer carinho especial por Adriana, que notou imediatamente a frieza no cumprimento que ele lhe dirigiu. Helena começou imediatamente a falar sobre os preparativos, mostrando catálogos de flores, cardápios elaborados pelo melhor buffet da cidade e sugestões de música que tornariam a festa um evento memorável. Adriana e eu pensamos que seria lindo ter a cerimônia no jardim principal, com as luzes especiais que o decorador sugeriu, dizia Helena animadamente, completamente alheia à tensão que começava a se formar no ambiente. Mãe, pai, preciso interromper essa conversa porque tenho algo muito importante para falar com todos vocês, disse Rafael,
sua voz firme, mas respeitosa, fazendo um silêncio imediato tomar conta da sala. Eduardo franziu a testa, reconhecendo o tom sério do filho e pressentindo que algo significativo estava prestes a acontecer. Claro, filho. Do que se trata? Perguntou ele, gesticulando para que todos parassem de falar e dessem atenção total a Rafael. Não vai haver festa de noivado e não vai haver casamento, disse Rafael diretamente, suas palavras caindo como uma bomba no meio daquela atmosfera elegante e planejada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, com todas as pessoas presentes processando a informação e tentando entender se haviam escutado corretamente. Como assim não vai haver casamento? Explodiu Eduardo, levantando-se da poltrona com uma expressão de incredulidade e raiva crescente. Rafael, do que você está falando? Temos contratos assinados, acordos fechados, compromissos assumidos com a família Castilho. Helena ficou pálida, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto colocava a xícara de chá sobre a mesa com cuidado excessivo. Filho, você não pode estar falando sério. Deve estar estressado com o trabalho, talvez precisando de umas férias, tentou ela, como se pudesse resolver tudo com uma explicação simples. Adriana permaneceu em silêncio, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e satisfação, como se parte dela estivesse esperando por aquele momento para poder implementar as ameaças que havia feito. Estou completamente sério e estou completamente lúcido, continuou Rafael olhando diretamente para cada pessoa na sala. Não posso me casar com Adriana porque estou apaixonado por outra pessoa, uma pessoa com quem pretendo passar o resto da minha vida. A explosão de vozes que se seguiu foi imediata. Eduardo gritando sobre responsabilidade e honra familiar. Helena perguntando quem era essa outra pessoa, os pais de Adriana exigindo explicações sobre o desrespeito que estava sendo demonstrado à filha deles. Silêncio! Bradou Rafael com uma autoridade que fez todos pararem de falar instantaneamente. Vou explicar tudo, mas precisam me escutar até o final antes de fazer qualquer julgamento. A mulher que eu amo é Isabela Santos, minha secretária executiva. Estamos juntos há alguns meses e ela está grávida do meu filho, disse Rafael, sabendo que estava lançando a segunda bomba, ainda mais explosiva que a primeira. A reação foi ainda mais intensa. Eduardo ficou vermelho de raiva. Helena começou a chorar. A mãe de Adriana murmurou algo sobre escândalo, e o pai dela se levantou como se fosse partir para cima de Rafael fisicamente. Como você ousa? Gritou Eduardo, sua voz ecoando pela mansão. Como você ousa destruir décadas de tradição familiar, anos de planejamento, por uma... Ele hesitou, procurando palavras que expressassem sua indignação sem serem completamente ofensivas. Por uma mulher extraordinária que me ama de verdade e não pelos meus sobrenome ou conta bancária, completou Rafael, sua voz se tornando mais dura conforme defendia Isabela. Uma mulher trabalhadora, honesta, inteligente, que se importa comigo como pessoa e não como herdeiro de uma fortuna. Eduardo riu amargamente. Trabalhadora? Inteligente? Rafael, ela é uma caça-fortunas esperta que conseguiu te enganar e agora quer garantir seu futuro engravidando de você. As palavras do pai atingiram Rafael como bofetadas e ele sentiu uma raiva surgir dentro dele que nunca havia experimentado antes. Não se atreva a falar assim da mãe do meu filho, rugiu ele, aproximando-se do pai com os punhos cerrados. Isabela vale mais do que todas as herdeiras mimadas desta cidade juntas. Rafael, pelo amor de Deus, pense no que está fazendo, implorou Helena entre lágrimas. Essa mulher vai destruir nossa família, nossa reputação, nossos negócios. Como vamos explicar isso para nossos amigos, para nossos sócios? Rafael olhou para a mãe com uma mistura de amor e decepção. Mãe, se nossa reputação depende de eu ser infeliz pelo resto da vida, então talvez seja a hora de construirmos uma reputação nova, baseada em coisas mais importantes que aparências sociais. Adriana finalmente se manifestou, sua voz gelada, mas controlada. Rafael, você está cometendo o maior erro da sua vida. Esta pessoa conseguiu te manipular, mas quando a novidade passar, você vai perceber o que perdeu. Rafael se virou para ela, com uma expressão que a fez recuar instintivamente. Adriana, o único erro que cometi foi aceitar este noivado ridículo. Isabela me conhece melhor do que você. Me conheceu em todos esses anos. Me ama pelo que sou, não pelo que represento.
O confronto continuou por mais de 1 hora, com acusações voando de todos os lados, ameaças de deserdamento vindas de Eduardo, súplicas desesperadas de Helena e insultos mal disfarçados vindos da família Castilho. Rafael se manteve firme durante toda a discussão, defendendo Isabela e seu relacionamento com uma paixão que deixou claro para todos os presentes que sua decisão era irrevogável. Podem me deserdar, podem cortar relações comigo, podem fazer o que quiserem, disse ele finalmente, sua voz cansada, mas determinada. Mas não vou abrir mão da mulher que amo e do filho que está por vir. Prefiro ser pobre e feliz com eles do que rico e miserável, seguindo um destino que vocês escolheram para mim. E com essas palavras, ele saiu da mansão, deixando para trás uma família em choque e um futuro completamente incerto, mas carregando no coração a certeza de que havia feito a escolha certa. As semanas que se seguiram ao confronto explosivo na mansão Montenegro foram marcadas por um silêncio pesado e doloroso entre Rafael e sua família, um vazio que ele sentia profundamente, mesmo estando convicto de ter tomado a decisão correta. No escritório, alguns sócios começaram a questionar suas escolhas, claramente influenciados pelas conversas que Eduardo havia tido com parceiros de negócios, tentando minimizar os danos à reputação da empresa. Rafael enfrentava olhares curiosos e sussurros pelos corredores, mas se mantinha firme, concentrando sua energia em proteger Isabela de qualquer constrangimento adicional e em planejar como seria o futuro deles, longe da pressão familiar. Isabela, por sua vez, estava no 2º mês de gravidez e começava a sentir os primeiros sintomas mais intensos, mas se recusava a demonstrar qualquer arrependimento ou insegurança, apoiando Rafael incondicionalmente, mesmo quando via a dor em seus olhos, causada pelo afastamento dos pais. Durante as noites solitárias em seu apartamento, Rafael dividia seu tempo entre cuidar carinhosamente de Isabela, que às vezes acordava enjoada ou desconfortável, e refletir sobre como resolver a situação com sua família sem comprometer seus princípios ou seu relacionamento. Ele havia crescido amado pelos pais, apesar de toda a pressão e expectativas, e a ausência deles em sua vida deixava um buraco que ele tentava preencher com todo o amor que sentia por Isabela e pelo bebê que estava por vir. Às vezes me sinto culpada por ter causado essa separação entre vocês, confessou Isabela uma noite, enquanto estavam deitados conversando sobre nomes para o bebê. Nunca foi minha intenção destruir sua família. Rafael a puxou mais para perto, beijando seus cabelos com ternura infinita. Você não destruiu nada, amor. Você me mostrou o que realmente importa na vida. Me deu coragem para lutar pela minha própria felicidade. Enquanto isso, na mansão Montenegro, Helena passava dias inteiros em uma melancolia profunda que preocupava Eduardo, apesar de toda a sua raiva inicial. Ela olhava constantemente para as fotos de Rafael criança espalhadas pela casa, relembrando momentos felizes quando ele corria pelos jardins rindo, quando a abraçava pedindo para ela contar histórias antes de dormir, quando voltava da faculdade cheio de entusiasmo para compartilhar suas descobertas. A ausência do filho único, que sempre havia sido o centro de suas vidas, criava um vazio imenso que nenhuma atividade social ou projeto beneficente conseguia preencher. Eduardo tentava manter sua postura rígida de patriarca ofendido, mas também sentia a falta do filho, especialmente durante as decisões importantes na empresa, quando instintivamente procurava o conselho de Rafael antes de se lembrar da situação tensa entre eles. Foi Helena quem primeiro começou a questionar se a reação deles havia sido exagerada e se valia a pena perder o filho por causa de orgulho e convenções sociais. Durante uma das noites em que não conseguia dormir, ela se levantou e foi até o escritório de Eduardo, encontrando-o olhando papéis da empresa, mas claramente sem conseguir se concentrar. Eduardo, precisamos conversar sobre Rafael, disse ela, sentando-se na poltrona em frente à mesa dele. Não há nada para conversar. Ele fez sua escolha. Agora precisa viver com as consequências, respondeu ele secamente, mas Helena conhecia o marido há mais de 30 anos e podia ver a dor por trás da máscara de autoridade. Lembra de como meus pais reagiram quando anunciei que queria me casar com você? Perguntou ela suavemente. Eles achavam que você era ambicioso demais, que vinha de uma família com menos tradição que a nossa,
que eu estava cometendo um erro terrível. Eduardo ergueu os olhos para encará-la, lembrando perfeitamente daqueles tempos difíceis quando tiveram que lutar contra a resistência da família dela para ficarem juntos. Era diferente, Helena. Éramos das mesmas classes social, apenas famílias diferentes, tentou ele argumentar, mas sua voz não carregava a convicção de antes. Era diferente? Perguntou Helena, com aquela sabedoria maternal que vinha de décadas de experiência. Ou você apenas esqueceu como é doloroso quando as pessoas que mais amamos não aprovam nossas escolhas mais importantes? Ela se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim onde Rafael havia passado toda a infância. Eduardo, nosso filho está apaixonado e vai ser pai. Não são essas as coisas que deveriam nos deixar felizes? Não é isso que realmente importa? As palavras de Helena ecoaram na mente de Eduardo durante os dias seguintes, fazendo-o questionar suas próprias prioridades e valores. Ele começou a observar disfarçadamente Rafael durante as reuniões de trabalho, notando como o filho parecia determinado e maduro em suas decisões, mesmo enfrentando a pressão adicional da situação familiar. Durante uma reunião particularmente difícil com investidores internacionais, Rafael demonstrou uma liderança e uma capacidade de negociação que impressionaram até os sócios mais céticos, provando que sua vida pessoal não estava afetando negativamente sua competência profissional. Eduardo sentiu um orgulho involuntário do filho, percebendo que talvez Rafael houvesse crescido mais do que ele imaginava e merecesse a chance de tomar suas próprias decisões. A mudança definitiva de perspectiva veio quando Helena, depois de semanas de reflexão e conversas com amigas que haviam passado por situações similares, tomou uma decisão corajosa que surpreendeu até ela mesma. Eduardo, vou convidar essa moça para jantar conosco, anunciou ela numa manhã durante o café. Vou conhecer a mulher que nosso filho escolheu e a mãe do nosso futuro neto. Eduardo quase engasgou com o café, olhando para a esposa como se ela tivesse enlouquecido. Helena, você não pode estar falando sério, exclamou ele. Estou completamente séria, respondeu ela, com uma firmeza que ele raramente via nela. Posso estar errada sobre essa situação toda, posso ter permitido que o orgulho e o preconceito falassem mais alto que o amor maternal, mas só vou descobrir se conhecer essa Isabela pessoalmente. Quando Rafael recebeu o telefonema da mãe convidando-o para levar Isabela para jantar na mansão, ele ficou em silêncio por vários segundos, processando a informação e tentando entender se havia escutado corretamente. Mãe, você tem certeza disso? Tem certeza de que quer conhecer Isabela? Perguntou ele, sua voz carregada de esperança, mas também de cautela. Rafael, você é meu único filho, e se essa mulher é importante para você, então ela deveria ser importante para mim também, respondeu Helena, sua voz trêmula, mas determinada. Além disso, vou ser avó, e quero participar da vida do meu neto. Quando Rafael contou para Isabela sobre o convite, ela ficou extremamente nervosa, passando horas escolhendo o que vestir, ensaiando conversas, imaginando todos os cenários possíveis para aquela noite que poderia determinar o futuro de sua relação com a família de Rafael. Na noite do jantar, Isabela estava visivelmente tensa quando chegaram à mansão Montenegro, impressionada com a grandiosidade do lugar, mas determinada a se mostrar digna do amor de Rafael. Helena a recebeu na porta com uma cordialidade estudada, mas genuína, notando imediatamente como Isabela era bonita de uma forma natural e como se dirigia a Rafael com carinho respeitoso mais profundo. Durante o jantar, que Eduardo havia decidido comparecer depois de muito convencimento de Helena, a família Montenegro teve a oportunidade de conhecer a verdadeira Isabela, sua inteligência quando falava sobre literatura e arte, sua dedicação quando mencionava os cuidados com a mãe doente, sua humildade quando agradecia pela oportunidade de estar ali, e especialmente sua ternura quando colocava a mão sobre a barriga ainda pequena, sempre que o bebê era mencionado. O momento mais emocionante da noite veio quando Isabela, respondendo a uma pergunta de Helena sobre seus planos para o futuro, falou com paixão sobre como queria criar o filho no amor e na simplicidade, como sonhava em dar para ele tanto carinho quanto estabilidade, e como se sentia grata por ter encontrado em Rafael não apenas um companheiro, mas um pai que já amava aquela criança mais do que a própria vida. Eu sei que não venho do mesmo mundo que vocês, disse ela honestamente,
mas posso prometer que vou amar Rafael e nosso bebê com cada fibra do meu ser, e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para torná-los felizes. Foi nesse momento que Helena sentiu seus olhos se encherem de lágrimas, reconhecendo na voz de Isabela a mesma sinceridade e determinação que ela própria havia sentido quando era jovem e lutava pelo amor de Eduardo. Quando o bebê deu seu primeiro chute perceptível durante a sobremesa, Isabela segurou a mão de Rafael e a colocou sobre sua barriga, sussurrando: "Ele está cumprimentando o papai." A emoção que Rafael demonstrou naquele momento, seus olhos brilhando de alegria pura while falava baixinho com o bebê, tocou profundamente os corações de Helena e Eduardo, que finalmente compreenderam que seu filho havia encontrado algo real e precioso que transcendia qualquer consideração social ou financeira. No final da noite, quando Rafael e Isabela se preparavam para ir embora, Helena segurou as mãos da futura nora e disse com lágrimas nos olhos: "Perdoe uma mãe orgulhosa que demorou para entender o que realmente importa. Você é bem-vinda à nossa família, e mal posso esperar para conhecer meu neto." Os meses que se seguiram à reconciliação familiar foram como um sonho maravilhoso para Rafael e Isabela, que finalmente puderam viver seu amor abertamente e contar com o apoio daqueles que mais importavam em suas vidas. Helena se transformou na sogra mais carinhosa e presente que Isabela poderia ter desejado, acompanhando-a a todas as consultas médicas, ajudando na decoração do quarto do bebê e tratando-a com o mesmo cuidado que dispensaria à própria filha. Eduardo, inicialmente mais reservado, gradualmente se aqueceu com Isabela, especialmente depois de descobrir que ela tinha opiniões inteligentes sobre negócios e demonstrava interesse genuíno em aprender mais sobre a empresa que seu filho dirigia. A mudança mais surpreendente veio quando Eduardo começou a se referir ao bebê como "meu neto" durante conversas com amigos e sócios, deixando claro para todos que a criança seria recebida como herdeira legítima da família Montenegro. Rafael reorganizou completamente sua vida para se dedicar mais tempo a Isabela durante os últimos meses da gravidez, delegando responsabilidades na empresa para poder acompanhá-la aos exames, às aulas de preparação para o parto e, especialmente, para cuidar dela nos momentos em que se sentia mais cansada ou desconfortável. Ele transformou o apartamento deles em um verdadeiro santuário do amor, decorando cada canto com fotos dos dois, flores frescas que renovava semanalmente, e especialmente o quarto do bebê, que montou pessoalmente com móveis artesanais e decoração em tons suaves de azul e branco depois de descobrirem que seria um menino. "Quero que nosso filho cresça, sabendo que foi desejado e amado desde antes de nascer", dizia ele sempre que tocava a barriga de Isabela, conversando baixinho com o bebê, que respondia com chutes vigorosos. As últimas semanas de gravidez foram uma mistura de ansiedade e expectativa que tomou conta de toda a família Montenegro. Helena havia transformado um dos quartos da mansão em um berçário completo para quando eles fossem visitá-los, e Eduardo surpreendeu a todos ao aparecer em casa com brinquedos caros e livros de histórias infantis, explicando para Helena que queria estar preparado para quando o neto fosse grande o suficiente para brincar com o avô. Isabela se sentia abençoada por ter sido aceita tão completamente por uma família que inicialmente a rejeitara e frequentemente comentava com Rafael como era maravilhoso ver o amor que todos já demonstravam por uma criança que ainda nem havia nascido. Na madrugada de uma terça-feira do início de dezembro, Isabela acordou Rafael com contrações regulares que indicavam que o grande momento havia chegado. E Rafael, que havia ensaiado mentalmente aquele momento centenas de vezes, se transformou em um turbilhão de atividade nervosa, pegando a mala que estava pronta há semanas, ligando para o médico, para Helena e Eduardo, e especialmente tentando manter a calma para tranquilizar Isabela, que estava surpreendentemente serena, apesar da dor crescente. "Estou pronta para conhecer nosso bebê", dizia ela entre as contrações, segurando a mão de Rafael com força, mas sorrindo com uma determinação que o deixava ainda mais apaixonado por ela. No hospital, Rafael não saiu do lado de Isabela nem por um minuto, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento e amor durante todo o trabalho de parto. Quando finalmente escutaram o primeiro choro de Gabriel Eduardo Montenegro Santos, nome escolhido
Para homenagear tanto o avô paterno quanto manter o sobrenome da mãe, Rafael começou a chorar como uma criança, uma emoção tão pura e intensa que contagiou toda a equipe médica presente na sala. Ele é perfeito, Isabela, nosso filho é perfeito, repetia ele entre lágrimas, recebendo o bebê recém-nascido nos braços com uma reverência quase religiosa. Isabela, exausta, mas radiante, olhava para Rafael segurando o filho deles e sentia seu coração transbordar de amor e gratidão por ter encontrado um homem capaz de amar tão completamente e sem reservas. Ele tem seus olhos, sussurrou ela, tocando delicadamente o rostinho pequeno e perfeito de Gabriel. Helena e Eduardo chegaram ao hospital poucos minutos depois do nascimento, encontrando Rafael caminhando pelo corredor com o neto nos braços, como se não conseguisse parar de olhar para ele. Pai e mãe, conheçam Gabriel, seu neto, disse Rafael com orgulho infinito, colocando cuidadosamente o bebê nos braços de Helena, que imediatamente começou a chorar de emoção. Ele é lindo, Rafael. É a cara de você quando nasceu, murmurou ela, balançando Gabriel suavemente enquanto Eduardo se aproximava para observar o neto com expressão emocionada. Bem-vindo à família Montenegro, pequeno Gabriel, disse Eduardo, sua voz rouca de emoção estendendo o dedo indicador para que o bebê o segurasse com sua mãozinha minúscula. Os meses que se seguiram ao nascimento de Gabriel foram uma época de descobertas maravilhosas para Rafael, que se revelou um pai dedicado e carinhoso, acordando de madrugada para ajudar com as mamadas, trocando fraldas com a mesma competência que demonstrava nas reuniões empresariais, e passando horas simplesmente observando o filho dormir, com uma expressão de encantamento que nunca abandonava seu rosto. Isabela se recuperou bem do parto e se adaptou naturalmente à maternidade, especialmente com todo o apoio que recebia de Rafael e dos sogros, que visitavam quase diariamente e se revezavam para ajudar com o bebê sempre que necessário. A rotina deles se organizou perfeitamente, com Isabela retornando ao trabalho quando Gabriel completou 3 meses, agora como sócia oficial da Montenegro Empresas, uma promoção que Rafael havia planejado cuidadosamente para que ela pudesse contribuir oficialmente para o crescimento da empresa. O casamento aconteceu em uma cerimônia íntima no jardim da mansão Montenegro, uma celebração simples, mas elegante, que reuniu apenas familiares próximos e amigos verdadeiros, com Gabriel dormindo pacificamente nos braços da avó Helena, enquanto seus pais trocavam votos de amor eterno. Isabela usou um vestido simples, mas deslumbrante, que destacava sua beleza natural, e Rafael não conseguia parar de sorrir, especialmente quando olhava para o filho que dormia tranquilamente durante toda a cerimônia, como se aprovasse a união oficial de seus pais. Prometo amar você e Gabriel incondicionalmente, proteger nossa família com minha vida e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que vocês sejam felizes sempre, disse Rafael durante os votos, sua voz carregada de emoção, mas firme em sua determinação. 2 anos depois, a Montenegro Empresas havia se tornado não apenas mais próspera financeiramente, mas também um lugar onde funcionários eram tratados com dignidade e respeito, reflexo dos valores que Rafael e Isabela trouxeram para a gestão da empresa. Gabriel crescia como uma criança alegre e saudável, cercado pelo amor de pais dedicados e avós babões que competiam para ver quem conseguia fazer o neto rir mais alto. Durante as noites tranquilas em sua nova casa, uma mansão menor mas aconchegante, que construíram especificamente para sua família, Rafael e Isabela frequentemente conversavam sobre como suas vidas haviam mudado desde aquela tarde no escritório, quando finalmente tiveram coragem de admitir o amor que sentiam um pelo outro. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real, dizia Isabela, observando Rafael brincar com Gabriel no chão da sala. É real e é nosso, e é para sempre, respondia ele, puxando-a para um abraço que incluía o filho deles, criando o símbolo perfeito de uma família construída no amor verdadeiro, na coragem de lutar pelo que importa e na certeza de que quando seguimos nosso coração, encontramos a felicidade mais genuína e duradoura. E assim, Rafael e Isabela provaram que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer barreira social ou familiar. Eles construíram uma vida baseada no respeito mútuo, na dedicação e na coragem de lutar pelos próprios sonhos. Gabriel cresceu cercado de amor, exemplo vivo
de que as melhores histórias nascem quando temos coragem de seguir nosso coração. Lembrem-se sempre, não importa de onde vocês vêm ou quais obstáculos enfrentam, o amor verdadeiro e a determinação podem transformar qualquer sonho em realidade. Obrigado por me acompanharem nesta jornada emocionante. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com quem amam. Contem nos comentários. Vocês acreditam que o amor pode vencer todas as barreiras? Até a próxima história. Que Deus abençoe cada um de vocês.